O sistema está iniciando. Você foi escolhido para ouvir isso? Não por acaso. Em um mundo cheio de ruído, onde todos são rápidos para falar, rápidos para julgar, você é convidado a entrar em um espaço de silêncio sagrado. Um lugar sem opinião pública, sem pressão, sem expectativas. É só você e a voz que realmente precisa ser ouvida. Hoje, não vim para trazer barulho à sua vida. Venho lembrar-lhe. É no silêncio que sua alma se cura e sua missão começa. Você já parou para pensar que a transformação da sua vida começa no seu lar? Imagine por um momento que sua casa pode se tornar um lugar de bênçãos, paz e poder divino. Não é apenas um lugar onde você mora, mas o santuário onde sua alma encontra refúgio, onde a presença de Deus pode transformar cada momento. Antes de começarmos, deixe um nos comentários, se você estiver animado com este vídeo, e não se esqueça de se inscrever. A palavra de Deus nos ensina que quando consagramos nossa casa ao Senhor, Ele entra com sua presença e traz vida, restauração e prosperidade. Se você deseja ver sua vida mudar poderosamente, comece a abençoar sua casa da maneira que Deus pede, porque quando Deus é o centro do seu lar, tudo ao seu redor se alinha com a sua vontade e sua paz. Vamos descobrir juntos como fazer disso uma realidade, para que sua casa seja não apenas um espaço físico, mas um verdadeiro templo, onde a presença de Deus reina. Quando refletimos sobre a bênção espiritual em nossas casas, precisamos entender que não se trata apenas de um ato ritualístico ou simbólico. A bênção de Deus traz transformação real, tocando as fundações do nosso lar, desde os momentos mais simples até os mais complexos. O que estamos buscando quando desejamos que nossa casa seja abençoada? O que isso realmente significa para nós? Primeiramente, a Bíblia nos ensina que nossa casa não é apenas um abrigo físico, mas um lugar onde Deus deseja habitar, um santuário de paz, de acolhimento e de poder espiritual. Em muitas passagens, o Senhor fala sobre a importância de sua presença em nossas vidas e nos lares, pois é nela que encontramos descanso, segurança e proteção. A casa abençoada espiritualmente não é apenas aquele lugar onde vivemos, mas aquele espaço onde cultivamos a presença de Deus, onde a nossa fé se reflete em nossas atitudes diárias e onde o Espírito Santo é convidado a habitar. A verdade fundamental que devemos compreender é que a bênção espiritual em nossa casa não acontece por acaso. Ela exige de nós uma ação intencional, um compromisso de buscar ao Senhor em tudo o que fazemos. Isso não significa que seremos perfeitos, mas que ao convidarmos Deus para ser o centro de nossas vidas, Ele transforma até mesmo as áreas mais simples da nossa existência. Um lar abençoado começa com a decisão de colocar Deus como a prioridade, de honrá-lo em nossos relacionamentos, em nossas escolhas, em tudo o que fazemos dentro da nossa casa. Curta se você gostou deste conteúdo e assista até o final para ter uma surpresa especial. Josué, um grande líder de Israel, entendeu isso como ninguém. Em um momento de crise e tomada de decisões, ele fez uma declaração que ecoa até hoje. Em Josué 24, versículo 15, está escrito: Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa frase não foi apenas um voto de fé, mas uma afirmação de um compromisso inabalável, algo que ele fez com plena consciência de que isso influenciaria diretamente não apenas a sua vida, mas a de todos ao seu redor. Ele sabia que o futuro de sua casa dependia de sua decisão
de servir a Deus de todo o coração. E essa é a decisão que precisamos tomar também. Colocar Deus como Senhor da nossa casa e da nossa vida. No entanto, essa decisão não é uma decisão fácil. A casa abençoada espiritualmente não é apenas uma questão de orações e palavras bonitas. Ela exige ações, mudanças de atitudes, novos comportamentos. À medida que Josué afirmava sua escolha, ele sabia que isso traria desafios, pois nem todos os israelitas estavam dispostos a seguir os mesmos passos. No entanto, ele tomou uma decisão firme, convicto de que a bênção de Deus seria a única fonte de paz e prosperidade para sua casa. E assim deve ser para nós. Quando tomamos a decisão de abençoar nossa casa espiritualmente, devemos estar preparados para enfrentar as lutas que virão, mas também para experimentar as vitórias que Deus tem reservado para nós. O Senhor não nos promete uma vida sem dificuldades, mas Ele promete estar conosco em todos os momentos, guiando-nos e nos dando força para superar qualquer obstáculo. A história de Josué nos ensina também que, ao tomar essa decisão, nossa família é impactada por ela. Quando Josué declarou que ele e sua casa serviriam ao Senhor, ele estava, de certa forma, declarando que todos os membros da sua família seriam incluídos nessa jornada de fé. Ele não tomava essa decisão apenas para si, mas para todos ao seu redor. Da mesma forma, ao decidirmos colocar Deus no centro de nossas casas, estamos não apenas abençoando a nós mesmos, mas também aos que convivem conosco, seja no lar ou em qualquer outro espaço. Ao fazer isso, a bênção de Deus começa a se manifestar de maneira clara em nosso lar. E essa bênção não é apenas uma bênção de paz, mas de transformação. Deus transforma corações, restaura relacionamentos e cura feridas. Em uma casa onde Deus é o centro, vemos como Ele age de maneira sobrenatural, trazendo harmonia onde havia discórdia, perdão onde havia rancor e amor onde havia indiferença. A casa abençoada espiritualmente é aquele lugar onde encontramos o reflexo do reino de Deus, onde as pessoas sentem a paz do Senhor, onde há um ambiente de confiança, acolhimento e segurança. Comente "Eu quero mais" e compartilhe este vídeo para espalhar alegria. É importante entender que não podemos esperar que a bênção de Deus se manifeste sem uma ação intencional de nossa parte. Não basta apenas orar pedindo por bênçãos. Precisamos viver de acordo com a palavra de Deus e criar um ambiente que reflita a sua presença. Isso envolve dedicar tempo à oração, buscar o entendimento da palavra, ensinar aos filhos o caminho do Senhor e buscar sua vontade em todos os aspectos da vida cotidiana. Josué, ao declarar sua intenção de servir ao Senhor, também estava convidando sua família a viver de forma alinhada com os princípios de Deus. Ele sabia que em sua liderança, sua casa seria um reflexo de sua fé. Assim, a verdadeira bênção espiritual em nossa casa começa com o exemplo que damos. Somos chamados a ser luz para aqueles que estão ao nosso redor, mostrando com nossas atitudes que Deus é o centro de tudo. E quando fazemos isso, a bênção começa a se multiplicar. Agora olhe para sua própria casa. Você tem convidado a presença de Deus para estar ali? Você tem tomado a decisão, como Josué, de servir ao Senhor com sua família? Sua casa tem sido um reflexo da presença de Deus? É hora de tomar essa decisão. Não importa o passado, não importa as dificuldades que você possa estar enfrentando agora. Deus está pronto para transformar sua casa em um lugar abençoado. Quando você coloca a presença de Deus em primeiro lugar, sua casa se torna um lugar de poder, restauração e milagres. Portanto, ao refletirmos sobre o poder da bênção espiritual em nossa casa, entendemos que ela não é apenas um desejo, mas uma ação de fé,
Quando tomamos essa decisão de servir ao Senhor com a nossa casa, estamos abrindo portas para que Ele faça uma obra poderosa em nossas vidas. Nossa casa será abençoada, nossos relacionamentos serão restaurados e, acima de tudo, a presença de Deus será a maior bênção que podemos experimentar. Vamos então seguir o exemplo de Josué e declarar com fé: eu e minha casa serviremos ao Senhor. A verdadeira essência de uma casa abençoada espiritualmente vai além do físico. A casa, muitas vezes, é vista apenas como um abrigo, um lugar onde nos protegemos das intempéries do mundo exterior. No entanto, a Bíblia nos ensina que a casa deve ser mais do que isso. Ela deve ser um refúgio espiritual. Quando permitimos que Deus se torne o centro, nossa casa se transforma. Não apenas em um local de descanso físico, mas em um lugar onde encontramos paz, segurança e a presença de Deus. Quando refletimos sobre isso, precisamos entender que nossa casa, por mais bela ou simples que seja, reflete o que está em nosso interior. Se temos em nosso coração a paz que vem de Deus, nossa casa será um lugar onde essa paz transborda, preenchendo cada canto com a tranquilidade e a harmonia que só Ele pode oferecer. Se você gostou deste vídeo, curta, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Por outro lado, se estamos lidando com conflitos internos, dificuldades emocionais ou falta de paz, isso também afetará o ambiente de nossa casa. A casa, assim, não é apenas o reflexo das nossas escolhas materiais, mas também da saúde emocional e espiritual que cultivamos dentro de nós mesmos. O Salmo 127, versículo 1, nos ensina uma verdade profunda. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Isso nos lembra que a base de uma casa espiritual, abençoada por Deus, não está em sua estrutura, mas na presença de Deus que a habita. A construção de nossa casa, portanto, deve ser um ato de fé e dependência de Deus. Não importa quão imponente ou bem construída ela seja, se Deus não estiver no centro, ela não cumprirá seu propósito divino. A verdadeira edificação vem do Senhor, e Ele é quem torna a nossa casa um refúgio seguro. Em toda a Bíblia, vemos como Deus fez das casas e dos lugares onde seu nome estava invocado um centro de restauração e de encontro com Ele. Um dos exemplos mais poderosos disso é o tabernáculo descrito no Antigo Testamento. O tabernáculo foi a primeira morada do Senhor entre o seu povo. Era uma estrutura temporária, mas seu significado era profundo. Representava a presença de Deus habitando com seu povo. Quando Moisés e os israelitas estavam no deserto, Deus instruiu Moisés a construir o tabernáculo, um lugar onde ele poderia habitar no meio do povo, onde o povo pudesse se encontrar com ele, em oração e adoração. Quando a presença de Deus veio sobre o tabernáculo, ele se transformou em um lugar de santidade e poder, um lugar que não apenas abrigava, mas que em si mesmo era um refúgio espiritual. Ao pensarmos no tabernáculo, podemos entender que a nossa casa deve ser, de certa forma, uma representação desse lugar de encontro com Deus. Em vez de ser apenas um espaço físico, nossa casa se torna um local onde, ao orarmos e buscarmos a Deus, Ele entra, preenche e transforma o ambiente. Não se trata apenas de encher a casa com orações, mas de criar um espaço onde Deus pode habitar de maneira viva e constante. O tabernáculo não era apenas um lugar onde o povo visitava de vez em quando, ele era um lugar permanente de encontro, de constante comunhão com o Senhor. A presença de Deus no tabernáculo transformou aquele lugar em um espaço de reverência, de santidade e de poder. Da mesma forma, quando Deus é convidado a habitar em nossa casa, Ele transforma cada aspecto da nossa vida, criando um refúgio de paz e de cura.
Deus nos chama para criar dentro de nossa casa um espaço onde sua presença seja constante, um lugar onde a paz reine, onde os conflitos sejam resolvidos em oração e onde a palavra de Deus seja viva em todos os momentos. Uma casa sem a presença de Deus é como uma casa sem fundamento. Ela pode parecer estável à vista, mas por dentro carece da segurança verdadeira. Quando nossa casa é um refúgio espiritual, ela se torna um lugar onde a oração é natural, onde a paz de Cristo prevalece e onde os membros da família se sentem acolhidos e amados. A comunhão com Deus não se limita a momentos esporádicos ou rituais religiosos. Ela permeia todos os aspectos da nossa vida doméstica. Cada canto de nossa casa pode ser transformado em um lugar de adoração e devoção. Quando permitimos que Deus habite nela, não apenas suas paredes e móveis são transformados, mas também as atitudes e os corações dos que nela vivem. No entanto, para que nossa casa se torne esse refúgio, precisamos tomar decisões diárias para convidar a presença de Deus. Isso não acontece de forma automática. É necessário que, de coração, entreguemos nossa casa a Ele, permitindo que Ele transforme nossa vida, nossos relacionamentos e nosso lar. Isso implica em dedicar tempo para orar juntos em família, estudar a palavra de Deus e praticar o amor e o perdão em nossa casa. Cada pequeno gesto de obediência e fé contribui para que nossa casa se torne um lugar de refúgio espiritual. Imagine por um momento o poder de uma casa onde Deus verdadeiramente habita. Ela se torna um lugar onde, independentemente das circunstâncias externas, a paz de Cristo prevalece. Não importa o quão difícil seja a luta no exterior, quando entramos em casa, encontramos refúgio e descanso nos braços de Deus. As tensões do dia se dissipam e o Senhor nos dá forças para seguir em frente. O lar se torna não apenas um abrigo físico, mas uma fortaleza espiritual. Para construir esse tipo de refúgio, precisamos estar dispostos a mudar nossa perspectiva. Em vez de tratar a casa apenas como um espaço material, devemos tratá-la como o lugar onde Deus quer manifestar sua glória. Ao fazer isso, permitimos que Ele tome controle de nossa vida, da nossa família e do nosso lar. Ao colocá-lo no centro de nossa casa, Ele começa a construir não apenas um lar físico, mas uma morada espiritual, onde sua presença é a maior bênção. Por isso, a construção de uma casa espiritual exige mais do que uma simples organização ou decoração. Ela exige que possamos viver diariamente de acordo com os princípios de Deus, permitindo que Ele seja o verdadeiro construtor da nossa casa. Ele é quem edifica, quem transforma e quem faz da nossa casa um refúgio de paz e santidade. Agora olhe para sua casa com os olhos da fé. Você a vê como um lugar onde a presença de Deus pode habitar? Um lugar onde sua paz pode reinar? Se ainda não, é hora de convidar Deus a fazer dessa casa um santuário. Quando você permitir que Ele edifique, sua casa será verdadeiramente transformada e se tornará um refúgio espiritual, um lugar de cura, paz e adoração. Deus deseja que sua casa seja um lugar onde Ele possa descansar, onde sua presença seja tangível e onde sua paz flua livremente. Que possamos buscar essa transformação, entregando cada parte de nossa casa ao Senhor, sabendo que Ele é o único que pode fazer dela um verdadeiro refúgio espiritual. A oração, quando feita com fé e sinceridade, tem o poder de transformar qualquer ambiente, incluindo nossa casa. Um lar onde a oração é constante não é apenas um lugar de descanso físico, mas um lugar onde milagres acontecem, onde as cadeias espirituais são quebradas e onde o poder de Deus se manifesta de forma visível e tangível. Quando oramos com convicção, estamos criando um espaço sagrado dentro de nosso lar.
um espaço onde Deus pode entrar e atuar de forma poderosa. Muitas vezes, nos vemos tentando lidar com os desafios da vida por nossas próprias forças, mas a oração nos lembra de que não estamos sozinhos e que Deus está disposto a intervir em nossa situação, nos ajudando de maneiras que não podemos imaginar. A oração tem a capacidade de mudar tudo. Ela não é apenas uma formalidade religiosa, mas uma ferramenta espiritual poderosa que abre portas, traz cura, restaura a paz e ativa as bênçãos de Deus em nossa vida. Ao nos voltarmos para Deus em oração, estamos convidando Sua presença a transformar nosso lar. Na vida cotidiana, enfrentamos muitas situações difíceis, problemas no trabalho, tensões familiares, lutas emocionais e espirituais. Mas, quando oramos, algo extraordinário acontece. Deus nos ouve. Ele nos dá força para superar as dificuldades e nos guia com sua sabedoria. A oração não apenas nos conecta a Deus, mas também muda a atmosfera ao nosso redor, trazendo luz e esperança onde antes havia escuridão. Quando fazemos da oração uma prática constante, nosso lar de o Espírito de Deus atua de forma contínua. A Bíblia nos ensina que a oração tem o poder de restaurar relacionamentos quebrados. Em muitas famílias, as relações entre pais e filhos, entre marido e mulher, ou até mesmo entre irmãos, podem ser desafiadoras. O pecado e a distância emocional podem criar muros entre as pessoas, mas a oração tem o poder de quebrar esses muros. Ela traz reconciliação, cura e restauração. Quando nos humilhamos diante de Deus em oração, Ele age em nossos corações, tornando-nos mais compassivos, mais perdoadores e mais dispostos a restaurar os laços de amor em nossa família. A oração também tem o poder de abrir portas para novas oportunidades. Muitas vezes, sentimos que estamos presos em nossas circunstâncias sem ver uma saída. Mas Deus é um Deus de oportunidades, e a oração é o meio pelo qual podemos pedir sua ajuda para abrir portas que pareciam impossíveis. A oração feita com fé desperta em nós uma confiança renovada de que Deus é capaz de fazer o impossível. Ele tem o poder de mudar nossa situação e nos guiar para um novo caminho cheio de bênçãos. Em 2 Crônicas 7, versículo 14, encontramos uma promessa poderosa. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Este versículo nos ensina que a oração é mais do que apenas pedir. Ela exige humildade e arrependimento. Quando buscamos a face de Deus, com sinceridade, quando confessamos nossos pecados e buscamos sua ajuda, Deus nos ouve. Ele perdoa nossos erros e sara nossas feridas. A oração, então, não é apenas uma forma de pedir, mas um meio de restaurar nossa conexão com Deus e com as pessoas ao nosso redor. Podemos ver essa verdade claramente refletida na história de Salomão. Quando ele dedicou o templo ao Senhor, ele fez uma oração de consagração, pedindo a Deus que habitasse ali e que sua presença fosse constante no meio do povo. Salomão sabia que sem a presença de Deus, o templo seria apenas uma estrutura de pedra, mas com a presença de Deus, ele se tornaria um lugar de poder e transformação. E Deus respondeu à oração de Salomão de forma extraordinária. Sua presença encheu o templo e uma grande manifestação de sua glória foi vista por todos. De forma semelhante, nossa casa pode ser um lugar onde Deus responde às nossas orações com sua presença poderosa. Quando consagramos nossa casa a Deus, orando com fé e sinceridade, Ele entra em nossos lares e os transforma. A oração é o convite que fazemos a Deus para Ele agir em nossa vida e nos guiar com sua sabedoria e amor. Ao orarmos, estamos reconhecendo nossa dependência de Deus
e permitindo que Ele entre em nossas situações e as transforme. E é importante lembrar que a oração deve ser constante. Não podemos orar apenas quando estamos em crise ou quando precisamos de algo. A oração deve ser uma prática diária, um estilo de vida. Quando oramos regularmente, estamos nos alinhando com a vontade de Deus e nos preparando para receber suas bênçãos em nossa vida. A oração constante nos mantém conectados a Deus, nos ajuda a discernir sua vontade e nos dá a força para enfrentar qualquer desafio. O poder da oração em nossa casa não se limita apenas a momentos de crise ou necessidade. Ela deve ser uma prática diária, um alicerce sobre o qual nossa vida familiar é construída. Quando oramos juntos como família, estamos criando um vínculo mais profundo, uma conexão espiritual que fortalece nossos relacionamentos e nos ajuda a crescer juntos em fé. A oração nos ajuda a enfrentar as dificuldades da vida com confiança e esperança, sabendo que Deus está ao nosso lado, nos guiando e nos fortalecendo a cada passo. Além disso, a oração nos permite ouvir a voz de Deus. Muitas vezes, estamos tão envolvidos nas nossas tarefas diárias que não paramos para ouvir o que Deus está nos dizendo. A oração cria um espaço onde podemos ouvir sua direção, receber sua paz e ser renovados por sua presença. Deus deseja se comunicar conosco e a oração é o meio que Ele usa para nos guiar e nos inspirar. A oração não é uma prática simples ou rotineira, mas um meio pelo qual nos conectamos com o Criador do Universo. Quando oramos com fé, estamos abrindo as portas para que Deus faça grandes coisas em nossa vida e em nossa casa. Ele pode curar, restaurar, abrir portas e transformar qualquer situação. Não há limite para o que Deus pode fazer quando buscamos sua face, com humildade e confiança. Portanto, ao refletirmos sobre o impacto da oração em nossa casa, devemos lembrar que ela é a chave para desbloquear o poder de Deus em nossas vidas. Ela traz cura, restauração, direção e paz. A oração constante transforma não apenas nossa casa, mas nossos corações, nos fazendo mais semelhantes a Cristo e nos capacitando a viver de acordo com a sua vontade. Quando fazemos da oração uma prioridade, estamos convidando Deus a transformar nossa casa em um verdadeiro refúgio de paz, de milagres e de comunhão com Ele. Assim, a oração é a chave para abrir o céu sobre nossa casa. Que possamos ser uma família de oração, sempre buscando a face de Deus, confiando que Ele ouvirá nossas petições e fará grandes coisas em nosso meio. A paz de Cristo, quando verdadeiramente presente em nosso lar, vai além da ausência de conflitos ou do simples momento de tranquilidade. A paz que Jesus oferece é uma paz profunda, que vai muito além das circunstâncias externas. Em um mundo cheio de turbulências e incertezas, essa paz se torna um refúgio, um alicerce seguro onde encontramos descanso para nossas almas. Ela não depende do que está acontecendo ao nosso redor, mas do que Deus está realizando dentro de nós e em nossa casa. A paz de Cristo é única. Ela não é como a paz que o mundo oferece, que é temporária e muitas vezes superficial. A paz do mundo depende da ausência de problemas, da estabilidade financeira ou emocional, mas a paz de Cristo transcende qualquer situação. Ela é capaz de manter nossos corações serenos e confiantes, mesmo quando as tempestades da vida nos cercam. Esta paz que Cristo nos dá não é uma paz frágil ou passageira, mas uma paz que permanece, que preenche todos os cantos do nosso ser, que cura as feridas mais profundas e restaura até mesmo os relacionamentos mais quebrados. Quando Cristo é o fundamento de nossa casa, sua paz se torna a base sobre a qual construímos tudo. Em um lar onde Cristo reina, a paz não é apenas uma reação aos problemas, mas uma condição permanente.
Isso significa que, independentemente das dificuldades que enfrentamos, a paz de Cristo permanece, nos sustentando, nos guiando e nos fortalecendo. Mesmo quando há dor, tristeza ou frustração, a paz de Cristo nos dá a força para continuar e nos ajuda a enxergar as coisas da perspectiva de Deus, com confiança e esperança. A paz de Cristo é a força invisível que mantém nossa casa firme, sem se deixar abalar pelas tempestades externas. Isso é particularmente importante em tempos de crise. Todos enfrentamos momentos difíceis, seja uma perda, uma doença, dificuldades financeiras ou desafios emocionais. Nesses momentos, a paz de Cristo se torna um farol, iluminando o caminho e nos dando a certeza de que Deus está conosco, que Ele não nos abandona e que sua paz vai além do que podemos entender. Não é uma paz que nega a realidade dos problemas, mas uma paz que nos dá a capacidade de viver de forma equilibrada, de enfrentar os desafios sem perder a esperança e sem nos deixarmos consumir pela ansiedade. Jesus nos oferece essa paz de forma generosa. Como ele mesmo disse em João 14, versículo 27, "Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou, como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize." Essa promessa de Jesus não é apenas para momentos específicos ou para certas circunstâncias, mas uma oferta contínua, uma paz que ele nos dá como parte de seu legado. Ele sabia que enquanto estivermos neste mundo, enfrentaríamos desafios, mas ele também sabia que a paz que ele oferece seria a nossa força para perseverar e para viver em segurança, independentemente das condições externas. A paz de Cristo traz consigo o poder de acalmar os maiores furacões da vida. Como podemos ver na história em Marcos 4, versículos 35 a 41, quando Jesus acalma a tempestade, os discípulos estavam no meio de uma tempestade violenta, temendo por suas vidas. Mas Jesus, que estava com eles no barco, levantou-se e falou com autoridade sobre a tempestade. "Silêncio, acalme-se." E instantaneamente a tempestade cessou. O que esse ato de Jesus nos ensina é que ele tem o poder de acalmar qualquer tempestade em nossa vida, seja ela emocional, espiritual ou física. Quando colocamos nossa confiança nele e permitimos que sua paz reine em nosso coração, somos capazes de enfrentar os maiores desafios com calma e serenidade, sabendo que ele está conosco, mesmo nas situações mais difíceis. Assim, como Jesus acalmou a tempestade no mar, ele também deseja acalmar as tempestades dentro de nossos corações e lares. Quando permitimos que ele seja o Senhor de nossa casa, ele traz sua paz para cada área de nossa vida. Isso não significa que nunca teremos dificuldades, mas significa que, mesmo nas dificuldades, podemos ter paz. Quando a paz de Cristo preenche nosso lar, a ansiedade, o medo e o desespero perdem seu poder. Somos capazes de manter a calma, de confiar em Deus e de encontrar esperança, não importa quão grandes sejam as tempestades que enfrentamos. A paz de Cristo também tem o poder de restaurar relacionamentos quebrados dentro da nossa casa. Em muitas famílias, há tensões, brigas e ressentimentos. No entanto, a paz de Cristo tem o poder de curar até os relacionamentos mais feridos. Quando buscamos a paz de Cristo, não apenas como uma sensação de tranquilidade, mas como uma força ativa que transforma nossos corações, somos capazes de perdoar, de curar as feridas e de restaurar os vínculos familiares. A paz de Cristo é uma paz reconciliadora, que derruba barreiras e constrói pontes de amor e entendimento entre as pessoas. Quando a paz de Cristo é o fundamento de nossa casa, ela se torna um modelo para o mundo ao nosso redor. Em um mundo cheio de caos e confusão, uma casa onde a paz de Cristo reina
é um testemunho poderoso do amor e do poder de Deus. Aqueles que entram em nossa casa devem perceber que algo diferente está acontecendo ali. Eles devem sentir a presença de Deus e ser tocados pela paz que transcende todo o entendimento humano. A paz de Cristo não é apenas um dom para nós, mas uma ferramenta que Deus usa para alcançar os outros e mostrar-lhes seu amor. Em nossas famílias, quando enfrentamos momentos de conflito ou de dificuldades, podemos recorrer à paz de Cristo, lembrando-nos de sua promessa de que Ele nos dá uma paz diferente da paz que o mundo oferece. Em vez de buscar soluções temporárias ou superficiais, buscamos sua paz, que é duradoura e profunda, que não é afetada pelas circunstâncias. Quando essa paz se estabelece em nosso lar, ela se espalha e transforma tudo o que toca. Portanto, a paz de Cristo não é apenas um desejo, mas uma realidade que podemos viver em nossa casa, todos os dias. Ela é o fundamento que nos mantém firmes em meio às adversidades, que restaura o que foi quebrado e que nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus. Quando permitimos que a paz de Cristo habite em nosso lar, estamos permitindo que Deus seja o Senhor de nossa casa, que Ele cuide de nossas emoções, nossos relacionamentos e nossa família. E assim, nossa casa se torna não apenas um abrigo físico, mas um verdadeiro refúgio espiritual, onde podemos encontrar descanso, restauração e força para enfrentar qualquer tempestade. Quando Deus entra em nossa casa e passa de habitar nela, Ele não transforma apenas a estrutura física do lar, mas, de maneira profunda, Ele transforma os corações. Ele altera a forma como nos relacionamos uns com os outros, quebrando barreiras de egoísmo, ressentimento e falta de comunicação e estabelecendo em seu lugar o amor, o perdão e o respeito mútuo. Essa transformação é essencial, pois quando colocamos Deus no centro de nossos relacionamentos, seja no casamento, na relação entre pais e filhos, ou até mesmo nas amizades, essas relações se tornam mais saudáveis, mais fortes e mais alinhadas com a vontade divina. O casamento, por exemplo, é uma das relações mais desafiadoras que encontramos em nossas vidas, mas também é uma das mais profundas e significativas. Quando Deus é convidado a ser o alicerce do nosso casamento, Ele age de forma milagrosa para restaurar e fortalecer essa união. Muitas vezes, as dificuldades do casamento surgem de mal-entendidos, orgulho ou desrespeito. Mas, quando nos submetemos à orientação de Deus, Ele nos ensina a perdoar, a ser mais compreensivos e a demonstrar um amor que vai além das emoções passageiras. O amor de Cristo se espalha e cura os corações, unindo marido e mulher em uma relação de respeito e dedicação. Efésios 5, versículo 33, nos dá uma instrução fundamental para o casamento cristão. Todavia, cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o marido. Esse versículo mostra que para que o casamento seja saudável e honre a Deus, ambos os cônjuges devem se submeter ao Senhor e praticar o amor genuíno e o respeito. O amor de Cristo não é apenas um amor emocional, mas um amor que exige ação. O amor verdadeiro no casamento não é baseado apenas em sentimentos temporários, mas em decisões diárias de servir e honrar o outro. A esposa, ao respeitar o marido, e o marido, ao amar a esposa, refletem o relacionamento entre Cristo e a Igreja, que é marcado por sacrifício, compromisso e devoção. Quando ambos os cônjuges decidem seguir esse princípio, o casamento se torna uma imagem do amor de Cristo, e isso transforma não apenas o relacionamento entre eles, mas também todo o ambiente da casa. Quando buscamos o Senhor, Ele nos dá a capacidade de perdoar, de entender, de ser pacientes e de demonstrar um amor incondicional.
Isso não significa que o casamento será livre de dificuldades, mas que mesmo em meio às dificuldades, o amor de Cristo será o que sustentará o relacionamento. Além do casamento, as relações entre pais e filhos também são profundamente impactadas pela presença de Deus. A paternidade e a maternidade são chamadas divinas, e quando os pais se submetem à liderança de Deus, suas relações com os filhos se tornam mais sábias, mais amorosas e mais justas. Os pais são chamados a instruir os filhos no caminho do Senhor, a orientá-los com sabedoria, paciência e amor. Quando Deus é o centro dessa relação, os filhos são ensinados a respeitar e honrar seus pais, não por medo ou obrigação, mas por amor e reconhecimento do papel que os pais desempenham em suas vidas. A presença de Deus, na relação entre pais e filhos, também ajuda a criar um ambiente de confiança, onde os filhos se sentem seguros para compartilhar seus sentimentos, dúvidas e preocupações. Deus nos ensina, como pais, a ser exemplos de fé, a mostrar aos nossos filhos o que significa confiar no Senhor em todas as circunstâncias. Quando pais e filhos buscam juntos a presença de Deus, o lar se torna um lugar de aprendizado e de crescimento espiritual, onde os corações são transformados e as relações são fortalecidas. Essa transformação também pode ser vista nas amizades. Quando nos permitimos ser tocados pela presença de Deus, nossos relacionamentos com os outros se tornam mais profundos e verdadeiros. A amizade cristã é baseada no amor incondicional, no apoio mútuo e na oração. Quando Deus está no centro de nossas amizades, podemos ser mais compassivos, mais dispostos a perdoar e mais focados no bem-estar do outro. Ele nos ensina a amar nossos amigos como Ele nos ama, com um amor que não busca interesse próprio, mas que deseja o melhor para o outro. Deus nos chama a ser luz e sal em nossas amizades, oferecendo esperança e encorajamento em tempos de dificuldades. Na história bíblica de Isaque e Rebeca, vemos um exemplo de como o amor e o respeito mútuo criam uma união que honra a Deus. Em Gênesis 24, vemos como o relacionamento de Isaque e Rebeca foi abençoado desde o momento em que Isaque a recebeu como esposa. Com amor e respeito, eles não só construíram um casamento baseado em princípios divinos, mas também se tornaram pais que ensinaram seus filhos a andar nos caminhos do Senhor. A história de Isaque e Rebeca é um exemplo de como o amor que Deus oferece e a maneira como respeitamos uns aos outros podem criar uma fundação sólida para um relacionamento que seja duradouro e honre a Deus em todos os aspectos. Ao seguirmos o exemplo de Isaque e Rebeca, também podemos cultivar um amor que é firme, respeitoso e dedicado à vontade de Deus. Quando Deus transforma nossos relacionamentos, Ele não só melhora a qualidade de nossas vidas, mas também nos capacita a ser instrumentos de sua graça para os outros. O casamento, a relação com os filhos e as amizades são apenas algumas das áreas que experimentam a restauração quando Deus é convidado a atuar nelas. Sua presença nos capacita a viver com mais paciência, com mais compreensão e, acima de tudo, com mais amor. A presença de Deus não apenas restaura, mas também eleva nossos relacionamentos, tornando-os mais reflexivos de sua natureza, mais profundos e mais duradouros. Assim, a transformação que Deus traz para nossos relacionamentos começa com a disposição de permitir que Ele seja o centro de nossa vida. Quando buscamos sua orientação, quando nos submetemos à sua vontade e aplicamos seus princípios, vemos que nossos relacionamentos se tornam mais saudáveis e mais alinhados com a verdade do Evangelho. O amor de Cristo, que nos chama a amar como Ele ama, é o poder transformador que nos capacita a construir lares que refletem sua glória,
onde a paz, o respeito e o perdão se tornam a base de todos os nossos relacionamentos. Deus deseja que todos os nossos relacionamentos, seja no casamento, com os filhos ou com os amigos, sejam sinais de seu amor e de sua presença em nossas vidas. Quando a presença de Deus habita em nossa casa, ela se torna muito mais do que um simples lar. Uma casa abençoada espiritualmente é um ponto de influência, um farol que ilumina os caminhos daqueles que se acercam. O ambiente em que vivemos, as palavras que falamos e as atitudes que tomamos se tornam testemunhos vivos da graça e do amor de Deus. A nossa casa se transforma em um lugar onde a luz de Cristo brilha, refletindo sua bondade, misericórdia e poder. Quando permitimos que Deus habite em nosso lar, Ele começa a influenciar não apenas a nossa vida, mas também a vida daqueles que entram em nossa casa. Amigos, vizinhos, parentes, todos eles começam a perceber algo diferente. Eles sentem a paz que emana do nosso lar, a alegria que vem da presença de Deus e o amor que muitas vezes não é encontrado em outros lugares. A luz de Cristo que brilha dentro de nós não pode ser escondida. Ela transborda e alcança aqueles que nos rodeiam, tornando nossa casa um lugar de acolhimento espiritual e transformação. A Bíblia nos ensina, em Mateus 5, versículo 14, que vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Esse versículo nos lembra que, como cristãos, não somos chamados a viver em oculto, mas a ser testemunhos vivos da verdade de Deus, espalhando sua luz onde quer que estejamos. A casa, como lugar de convivência e relacionamento, é um dos espaços mais importantes onde essa luz pode brilhar. Quando nossa casa é cheia da presença de Deus, ela se torna um lugar onde a luz de Cristo se torna visível e acessível a todos que dela se aproximam. É ali que podemos compartilhar o amor de Deus de forma prática, oferecendo hospitalidade, apoio e uma demonstração genuína de fé. Essa influência não se limita apenas aos momentos de grandes reuniões ou eventos espirituais. Ela está presente em cada gesto diário, nas pequenas interações e nas atitudes cotidianas. A maneira como tratamos uns aos outros dentro de nossa casa, como nos comunicamos, como lidamos com os desafios e até como nos apoiamos mutuamente, tudo isso é uma forma de ser luz para o mundo. A presença de Deus na nossa casa não é algo que se pode esconder ou apagar. Ela se manifesta em tudo o que fazemos. E as pessoas ao nosso redor começam a perceber que há algo especial, algo que transcende o que o mundo oferece. A história de Zaqueu, narrada em Lucas 19, versículos 1 a 10, ilustra perfeitamente o poder transformador da presença de Jesus em uma casa. Zaqueu era um homem rico, mas profundamente insatisfeito e desconectado da verdadeira paz. Quando Jesus entrou em sua casa, algo incrível aconteceu. A presença de Cristo não apenas tocou o coração de Zaqueu, mas também alterou sua maneira de viver, de se relacionar com os outros e de ver o mundo. Zaqueu experimentou uma mudança radical, não apenas em sua vida espiritual, mas também em suas atitudes práticas. Ele se arrependeu de suas ações passadas, fez restituições e comprometeu-se a viver uma vida mais justa. Sua casa se tornou um lugar de transformação, não apenas para ele, mas para todos que souberam da sua mudança. A casa de Zaqueu não era apenas um local físico onde ele morava, mas se tornou um ponto de encontro com Deus, um lugar onde a presença de Jesus provocou uma transformação profunda. Da mesma forma, quando convidamos Jesus para habitar em nossa casa, Ele traz essa transformação para nossas vidas e para os relacionamentos que construímos. A nossa casa, então, deixa de ser apenas um lugar de conforto e se torna um ponto de influência espiritual. A transformação
que ocorre dentro de nós ao receber a Cristo em nosso lar começa a afetar aqueles ao nosso redor. A mudança que experimentamos em nosso coração se reflete em nossas atitudes, em nossa forma de tratar os outros e em como vivemos nossa fé no dia a dia. A casa de Zaqueu foi um lugar de mudança, não apenas para ele, mas para toda a cidade. O impacto da presença de Jesus em sua casa foi tão grande que as pessoas ao redor começaram a perceber a transformação e glorificar a Deus. Da mesma forma, a nossa casa se torna um ponto de influência espiritual quando deixamos que a luz de Cristo brilhe através de nós. Não é necessário um grande evento ou um ministério público para que a nossa casa tenha impacto no mundo. Em muitos casos, o testemunho silencioso de uma casa que reflete a paz de Cristo é mais poderoso do que qualquer palavra falada. Quando as pessoas entram em nossa casa, elas devem sentir a diferença, perceber que ali existe algo único, algo que vem de Deus. Essa transformação também se reflete em como vemos e tratamos aqueles que entram em nosso lar. Quando estamos imersos na presença de Deus, nossa atitude em relação aos outros muda. Tornamo-nos mais acolhedores, mais pacientes, mais compassivos. A luz de Cristo nos capacita a oferecer graça, misericórdia e apoio, em vez de julgamento ou críticas. A casa se torna um lugar onde as pessoas se sentem seguras, amadas e aceitas, independentemente de suas circunstâncias ou passado. E essa mudança, por mais silenciosa que seja, se espalha, criando uma atmosfera de amor e respeito que não pode ser ignorada. Quando buscamos ser luz em nossa casa, somos também chamados a ser luz no mundo. O impacto que nossa casa tem sobre aqueles ao nosso redor vai além das paredes físicas. À medida que praticamos o amor de Cristo em nosso lar, esse amor começa a alcançar outras pessoas, seja através de simples gestos de bondade, como um prato de comida para um amigo, ou oferecendo um ouvido atento para alguém que precisa desabafar. Cada ato de amor, por mais simples que seja, se torna um reflexo da luz de Cristo, iluminando o caminho de outros e trazendo a esperança de Deus para onde há escuridão. Portanto, nossa casa é mais do que um lugar onde moramos. Ela é um ponto de influência espiritual, um local onde podemos deixar a luz de Cristo brilhar para o mundo. Quando a presença de Deus habita em nosso lar, ela transforma não apenas os corações de nossa família, mas também os corações de todos que entram em nossa casa. Somos chamados a ser uma cidade edificada sobre um monte, que não pode ser escondida, mas que brilha para todos verem. Quando nossa casa se torna um reflexo da presença de Deus, ela se torna um testemunho poderoso da sua graça, da sua paz e do seu amor. A luz de Cristo não é algo que podemos esconder. Ela deve brilhar para todos verem. E é através de nossa casa, de nossos relacionamentos e de nossas atitudes diárias que essa luz se espalha e impacta o mundo ao nosso redor. Que possamos então abrir as portas do nosso lar para a presença de Deus, permitindo que Ele use nossa casa como um ponto de influência espiritual para a sua glória. Para que nossa casa seja verdadeiramente transformada, é necessário ir além de um simples desejo ou de uma oração ocasional. A consagração da nossa casa ao Senhor é um ato profundo de entrega e confiança. Quando consagramos nossa casa, nossa família e tudo o que temos ao Senhor, estamos dizendo: Senhor, tudo o que temos é teu, e confiamos que tu cuidarás de nós. Este ato de fé não é apenas um rito religioso, mas um compromisso sério de permitir que Deus tenha total liberdade para agir em nossas vidas e em nosso lar. Consagrar a nossa casa ao Senhor significa reconhecer que tudo o que temos vem dele. A Bíblia nos ensina que nossa casa, nossos bens e até nossas vidas não são apenas nossas.
mas foram dadas por Deus para que possamos usá-las para a sua glória. Quando consagramos nossa casa, estamos dizendo que queremos usar tudo o que temos de maneira que honre a Deus. Isso não significa que não devemos desfrutar das bênçãos que Ele nos dá, mas sim que devemos usar essas bênçãos com sabedoria, de acordo com sua vontade. A consagração é um reconhecimento de que a verdadeira paz, segurança e prosperidade vem de Deus e que sem Ele nada tem verdadeiro valor. Consagrar a nossa casa também significa criar um ambiente onde a presença de Deus é buscada ativamente. Não basta apenas orar uma vez e esperar que as coisas mudem. A consagração envolve uma ação contínua de colocar Deus no centro de tudo. Ao fazermos isso, estamos permitindo que sua presença permeie cada parte de nosso lar, desde o ambiente físico até os nossos relacionamentos e atitudes diárias. Isso significa que em todas as áreas de nossa vida, buscamos fazer a vontade de Deus. Estamos prontos para ouvi-lo e obedecer à sua voz, confiando que Ele nos guiará e nos abençoará em cada passo que dermos. A verdadeira consagração também está ligada ao ato de confiar em Deus com todo o coração. Em Provérbios 3, versículos 5 e 6, somos instruídos: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Quando consagramos nossa casa, estamos fazendo exatamente isso. Reconhecendo que sem a direção de Deus, nossas próprias tentativas de controlar as coisas falharão. Confiar em Deus é um ato de rendição, onde colocamos nossas preocupações, planos e inquietações nas mãos dele, crendo que ele cuidará de nós de maneira perfeita. A consagração da nossa casa também implica reconhecer que nossa própria sabedoria e força são limitadas. Em nossa vida cotidiana, enfrentamos inúmeras decisões e desafios que exigem discernimento. A consagração nos ensina a pedir orientação a Deus, a buscá-lo em oração e a confiar que Ele nos guiará para o caminho certo. Quando consagramos nossa casa, estamos dizendo: Senhor, Tu és o único que sabe o que é melhor para nós. Nós entregamos tudo a Ti e confiamos em Teu plano soberano para nossas vidas. Na história bíblica de 1 Reis 8, vemos o exemplo de Salomão, que consagrou o templo ao Senhor de uma maneira extraordinária. Após concluir a construção do templo, Salomão fez uma oração de consagração, reconhecendo que, sem a presença de Deus, o templo seria apenas uma estrutura vazia. Ele sabia que a verdadeira santidade e poder vinham apenas de Deus. Em 1 Reis 8, versículo 27, ele declarou: Mas na verdade habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que edifiquei. Salomão não apenas pediu pela presença de Deus no templo, mas também se humilhou diante dele, reconhecendo que o templo e tudo o que nele estava era completamente dependente de Deus para ser usado para o seu propósito. Deus respondeu a essa consagração de maneira poderosa. Sua presença encheu o templo de tal forma que os sacerdotes não puderam permanecer de pé devido à glória de Deus, conforme 1 Reis 8, versículos 10 e 11. Quando entregamos nossa casa ao Senhor, Ele também responde com sua presença. Ele nos promete que se o convidarmos, Ele habitará conosco e sua presença trará poder, paz e transformação. Assim como Deus encheu o templo de Salomão com sua glória, Ele também encherá nosso lar com sua presença quando fizermos a escolha de consagrá-lo. A consagração de nossa casa não é um ato pontual, mas um compromisso diário de viver de acordo com a vontade de Deus. Isso implica não apenas orar pela nossa casa, mas também viver de forma que honre a Deus em cada área dela. Isso significa
Colocar Deus em primeiro lugar, priorizar os valores espirituais sobre os materiais e tratar os outros com amor e respeito, como Cristo nos ensinou. Quando nossa casa é consagrada ao Senhor, ela se torna um reflexo de seu reino, e o amor de Deus começa a transbordar para todas as pessoas que entram nela. Esse ato de consagrar nossa casa também envolve confiança em Deus, sabendo que Ele sabe o que é melhor para nossa família. Em momentos de dificuldade, nossa confiança nele é testada. Mas a consagração de nossa casa é uma declaração de fé, dizendo: mesmo nos momentos difíceis, sei que Deus está conosco e está trabalhando em nossa vida. A confiança em Deus nos dá a paz de saber que Ele está no controle, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. E à medida que entregamos nossa casa a Deus, também permitimos que Ele guie. A consagração envolve ouvir a voz de Deus e seguir suas orientações. Pode ser difícil, às vezes, deixar de lado nossos próprios planos e desejos, mas, ao confiar em Deus e permitir que Ele seja o Senhor de nossa casa, nos alinhamos com seu propósito para nossas vidas. E ao fazermos isso, experimentamos sua bênção em cada área de nossa casa e família. Quando consagramos nossa casa ao Senhor, estamos permitindo que Ele faça dela um lugar de poder, de adoração e de testemunho. Nossa casa se torna não apenas um abrigo físico, mas um local onde Deus é honrado em tudo o que fazemos. Ao colocarmos nossa confiança em Deus, reconhecemos que Ele é o único que pode transformar nossa casa em um verdadeiro lar espiritual. Ao entregar tudo nas mãos de Deus, estamos declarando que Ele é o Senhor de nossas vidas e que em todas as áreas buscamos sua orientação, seu amor e sua paz. Portanto, ao consagrarmos nossa casa, estamos permitindo que Deus a use para sua glória. Ele nos convida a confiar nele de todo o nosso coração e a reconhecer sua soberania sobre tudo. E ao fazer isso, Ele transforma a nossa casa em um lugar de sua presença, de seu poder e de sua paz. Quando buscamos a Deus com sinceridade e confiamos em sua direção, Ele honra nosso compromisso e traz as bênçãos que Ele tem reservadas para nós. A consagração é o primeiro passo para viver em plena harmonia com o plano de Deus para nossas vidas e nossos lares. Que a presença de Deus encha com sua paz e bênçãos. Que Ele transforme nossas casas em refúgios de amor, unidade e graça. Em nome de Jesus. Amém. Há momentos em nossa jornada cristã em que nos sentimos distantes de Deus, distantes da igreja, distantes daquilo que Ele nos chamou para ser. E hoje, quero falar com você sobre um tema profundamente importante que toca o coração de todos nós. Por que os escolhidos de Deus frequentemente se afastam da igreja? Será que é por causa das distrações do mundo? Ou será que o próprio coração, em sua fragilidade, se desvia sem perceber? Quantos já foram tocados pelo amor de Deus, mas hoje estão afastados, vivendo em silêncio, longe da comunhão? O que os fortalecia? Deus tem algo a dizer a você nesta mensagem. Ele quer trazer cura ao seu coração, restaurar sua fé e, acima de tudo, convidá-lo de volta para sua casa, onde a graça, a paz e o amor de Cristo nos transformam. Este é um chamado para que todos nós reflitamos sobre nossa caminhada espiritual. Deixe-se tocar por esta palavra. Deus está chamando você de volta, e hoje pode ser o dia de um novo começo. Desde o início, Deus tem nos chamado. Ele não apenas nos criou, mas sempre desejou um relacionamento íntimo conosco. A história bíblica é repleta de momentos em que Deus se aproxima de seu povo, oferece sua presença, seu amor e sua misericórdia, convidando-nos a estar com Ele, a caminhar ao seu lado, como um pastor que cuida de suas ovelhas. Desde os tempos de Abraão, passando pelos profetas até a vinda de Jesus Cristo,
Deus tem um único desejo: que o seu povo seja unido em comunhão com Ele e uns com os outros. Em Mateus 18, versículo 20, Jesus nos lembra de forma clara e direta: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Este versículo nos revela um princípio fundamental do cristianismo. A igreja, o corpo de Cristo, não é uma reunião de indivíduos isolados, mas de pessoas que se unem para adorar, para orar, para aprender, para crescer, juntas na fé. A igreja é, antes de tudo, um lugar de comunhão com Deus e com os outros. Mas, mesmo com esse chamado claro e direto, muitos de nós nos afastamos da igreja. Pode ser que, em algum momento, você tenha se sentido desanimado, desconectado ou até mesmo indiferente à vida comunitária. Muitos acham que podem viver a fé sozinhos, afastados da comunhão dos irmãos. Contudo, isso não é o que Deus nos ensinou. Deus sempre nos chamou para estar juntos, como igreja, como corpo. A Bíblia nos diz que somos membros uns dos outros, em Romanos 12, versículo 5. Assim, nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, e que juntos devemos edificar-nos mutuamente, conforme Tessalonicenses 5, versículo 11. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Não é possível crescer plenamente em Cristo isolados, sem o apoio da comunidade de fé, sem o fortalecimento mútuo que só a igreja pode oferecer. Quando pensamos sobre o chamado de Deus, somos lembrados do povo de Israel. Deus sempre quis estar com seu povo. No entanto, ao longo da história, vimos como o povo de Israel muitas vezes se afastou, se distanciou de Deus e se entregou à idolatria e à desobediência. Mas em todos esses momentos, Deus nunca os abandonou. Ele sempre os chamou de volta. Em Ezequiel 34, versículo 11, Deus faz uma promessa maravilhosa de reunir o seu rebanho. Porque assim, diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e as procurarei. Deus nunca desiste de seu povo. Ele sempre busca aqueles que se afastaram, aqueles que estão perdidos. E ele faz isso com um coração cheio de amor e compaixão. A igreja é esse rebanho, e Deus continua a chamar cada um de nós para voltar, para retornar ao lugar onde podemos ser cuidados, alimentados e fortalecidos. Mas por que nos afastamos? Porque muitos, mesmo aqueles que são chamados por Deus, se distanciam da igreja? Às vezes, o afastamento acontece de forma sutil, quase imperceptível. Começa com pequenas falhas, com a falta de tempo para a oração, a falta de comprometimento com a comunidade, e antes que percebamos, estamos distantes, afastados da comunhão com o corpo de Cristo. Outros se afastam devido a decepções, feridas espirituais ou problemas dentro da própria igreja. Eles perdem a visão do que realmente significa ser parte do corpo de Cristo e, sem perceber, se isolam. Mas assim, como Deus nunca desistiu de Israel, Ele também nunca desiste de nós. Ele sempre estende a sua mão para nos trazer de volta. Mesmo quando nos afastamos, Ele nos chama de volta com a mesma compaixão e misericórdia. A igreja não é um lugar para os perfeitos, mas para os imperfeitos, aqueles que reconhecem suas falhas e buscam refúgio em Cristo. Jesus veio para os doentes, para os fracos, para os necessitados, e Ele ainda continua a fazer esse chamado hoje. Em Mateus 11, versículo 28, Ele diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O corpo de Cristo é, portanto, um lugar de cura, um lugar de restauração. Quando nos afastamos da igreja, nos afastamos do lugar onde podemos ser curados, onde podemos ser fortalecidos e renovados na nossa fé. A igreja é o hospital espiritual,
onde Deus trabalha em nossas vidas, trazendo cura para nossas feridas e esperança para nossos corações. Talvez você esteja se perguntando: o que significa ser parte do corpo de Cristo? Por que a igreja é tão importante? O apóstolo Paulo nos explica, em 1 Coríntios 12, versículo 14, que porque o corpo não é um só membro, mas muitos. O corpo de Cristo é composto por todos aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador. E como membros desse corpo, temos uma responsabilidade uns pelos outros. Precisamos uns dos outros para crescer na fé, para nos apoiar nos momentos de dificuldade e para sermos testemunhas vivas do amor de Deus no mundo. A igreja é o lugar onde aprendemos sobre a palavra de Deus, onde somos desafiados a viver de acordo com seus mandamentos e onde somos enviados para compartilhar o Evangelho com o mundo. Deus nos chama a ser luz no mundo, e a igreja é o lugar onde essa luz se acende e brilha. A igreja não é uma simples reunião social, ela é o lugar onde somos equipados para a obra de Deus. Quando nos afastamos da igreja, nos afastamos da nossa missão, da nossa vocação divina. Por isso, é urgente que cada um de nós reflita sobre o nosso compromisso com a igreja. Não podemos deixar que as distrações do mundo, as dificuldades ou os desânimos nos afastem do corpo de Cristo. Deus nos chama para viver em comunidade, para ser parte de algo maior do que nós mesmos. Ele nos chama para ser sua igreja, sua luz, seu testemunho no mundo. E juntos, como igreja, podemos enfrentar qualquer desafio, superar qualquer adversidade, porque sabemos que Cristo está no meio de nós, guiando-nos, fortalecendo-nos e nos capacitando a viver segundo a sua vontade. E hoje, ao ouvir essa mensagem, que você possa responder ao chamado de Deus, retornar ao seu corpo e ser renovado na sua presença. A igreja é o lugar onde Deus quer que você esteja, onde Ele quer que você cresça, se fortaleça e, mais importante, seja um testemunho vivo do seu amor para o mundo. Não permita que nada o afaste dessa comunhão. O corpo de Cristo está esperando por você e Deus está chamando para que você volte a fazer parte dessa grande família. Em nossos dias, o mundo moderno está repleto de distrações que constantemente nos afastam de Deus. A busca incessante por sucesso pessoal, a busca pelo conforto material e a busca por satisfação imediata tornam-se, muitas vezes, as principais prioridades na vida de muitas pessoas, até mesmo dos escolhidos de Deus. Vivemos em uma sociedade onde a correria diária, o consumismo e a pressão por resultados imediatos são tantas que dificilmente encontramos tempo para parar, refletir e buscar o que realmente é essencial. A presença de Deus em nossas vidas. Jesus, em sua sabedoria, já havia nos advertido sobre esse perigo. No Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 22, ele nos fala sobre as preocupações da vida que sufocam a palavra de Deus em nós. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Ele compara essas preocupações com as ervas daninhas, que, se não forem tratadas, podem sufocar a boa semente. As tentações do mundo moderno, as pressões do trabalho, a busca constante por mais e mais, tudo isso tem o poder de desviar nosso foco do que realmente importa. A palavra de Deus, que deveria ser o centro de nossas vidas, é muitas vezes sufocada por tudo aquilo que nos oferece o mundo. É fácil cair na armadilha de se deixar consumir pelas distrações, pela busca por status, por posses materiais e pela sensação de que precisamos estar sempre em movimento, buscando mais e mais. No entanto, esse tipo de vida, focada em ganhos temporários e em prazeres efêmeros,
não traz paz duradoura. Na verdade, ao contrário, ela nos afasta da verdadeira fonte de vida, que é Deus. E é aqui que se encontra o maior desafio para os cristãos: manter o foco no Senhor em um mundo que constantemente nos chama para olhar para outras coisas. Jesus, ao contar a parábola do semeador, descreve como a palavra de Deus pode ser recebida de diferentes maneiras. Em Mateus 13, versículo 9, ele fala sobre um semeador que espalhou sementes. Mas devido às condições do solo, nem todas as sementes germinaram e cresceram. Algumas sementes caíram em solo rochoso, outras entre espinhos e outras em boa terra. A semente que caiu entre os espinhos, Jesus explica, representa aqueles que ouvem a palavra, mas, devido às preocupações do mundo, elas são sufocadas e não produzem frutos. Essa parábola é um reflexo poderoso da nossa realidade. Como o semeador, Deus está constantemente lançando sua palavra sobre nós. Mas o tipo de solo que encontramos em nossos corações determinará se essa semente produzirá frutos. A terra cheia de espinhos e preocupações representa os corações distraídos, aqueles que, embora ouçam a palavra de Deus, deixam que as preocupações, os medos e as tentações do mundo a abafem. As preocupações do mundo tornam-se mais importantes e a palavra de Deus perde o espaço que deveria ocupar em nossas vidas. O que Jesus está nos dizendo aqui é que o mundo, com suas promessas de prazer, riqueza e sucesso, pode enganar e iludir. Ele não está dizendo que as coisas do mundo são inerentemente más, mas que quando elas ocupam o lugar de Deus em nossas vidas, elas se tornam um obstáculo para a verdadeira vida em Cristo. A busca por dinheiro, pelo reconhecimento, pela fama, por status social, tudo isso pode ser bom, mas quando se torna a nossa principal busca, isso nos distancia de Deus. A Bíblia nos diz, em Mateus 6, versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando a busca por essas coisas substitui o lugar de Deus em nossos corações, estamos permitindo que a semente da palavra de Deus seja sufocada. Como podemos evitar isso? A resposta está em garantir que nosso coração seja uma boa terra, como Jesus descreve na parábola. Quando a semente cai em boa terra, ela cresce, se fortalece e produz frutos. Isso significa que precisamos fazer um esforço consciente para buscar a Deus em primeiro lugar, colocar a sua palavra como prioridade em nossas vidas e deixar que Ele transforme nossos corações e mentes. Não se trata apenas de ouvir a palavra de Deus, mas de aplicá-la, de viver de acordo com ela em todas as áreas da nossa vida. A boa terra é o coração que se prepara para receber a palavra, que escolhe dedicar tempo à oração, à leitura das Escrituras e à comunhão com outros crentes. A boa terra é um coração disposto a ouvir a voz de Deus e obedecer à sua direção. A boa terra é o coração que escolhe não ser levado pelas correntes do mundo, mas que permanece firme, fixado em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Quando cultivamos um coração assim, a palavra de Deus não é sufocada. Ela floresce, cresce e produz frutos. Frutos de paz, de alegria, de bondade, de paciência e de amor. Porém, a realidade é que muitos cristãos hoje se deixam levar pelas preocupações do mundo e perdem o foco. À medida que a vida vai se tornando cada vez mais ocupada e exigente, muitos se afastam da igreja, da palavra e da oração. Mas assim como Jesus nos ensinou, a chave para não permitir que as tentações do mundo nos afastem está em manter o nosso coração em boa terra. Devemos lembrar que a verdadeira paz, o verdadeiro propósito e a verdadeira satisfação não estão nas coisas que o mundo nos oferece, mas em Cristo Jesus. Porque onde está o vosso tesouro, aí
estará também o vosso coração, conforme Mateus 6, versículo 21. Se buscamos os tesouros do mundo, nosso coração será levado por eles. Mas se buscamos o reino de Deus, nosso coração será preenchido com a sua paz e sua alegria. Portanto, é hora de refletir: o que tem ocupado o lugar de Deus no seu coração? Quais são as preocupações, as ansiedades ou as tentações que têm sufocado a palavra de Deus em sua vida? Talvez você esteja se sentindo distante de Deus, sem paz, sem direção. Se esse for o caso, hoje é o momento de voltar a focar em Cristo, de abrir seu coração para Ele e permitir que a sua palavra encha sua vida novamente. Lembre-se, a boa terra é aquela que, mesmo com todas as distrações ao redor, escolhe dar espaço para a palavra de Deus crescer e frutificar. Deixe que essa palavra floresça em seu coração e produza frutos de transformação. Deus quer que você tenha uma vida abundante, cheia de sua presença e de seus frutos. Não permita que as distrações do mundo roubem o que Ele preparou para você, que a partir de hoje você possa ser uma terra boa, onde a semente da palavra de Deus crescerá forte e produzirá frutos para a glória de Deus. A falta de disciplina espiritual é um dos maiores desafios que enfrentamos como cristãos. Quando negligenciamos a prática diária da oração, a leitura das Escrituras e a comunhão com outros crentes, nossa relação com Deus começa a enfraquecer e a nossa chama espiritual se apaga pouco a pouco. Esse esfriamento, muitas vezes sutil, ocorre de maneira tão gradual que, quando percebemos, estamos longe da igreja e da presença de Deus, sem saber ao certo como chegamos até ali. A vida cristã exige dedicação, comprometimento e uma rotina de busca constante por Deus. Mas quando deixamos de cultivar esses hábitos, a consequência é uma desconexão espiritual que nos afasta do corpo de Cristo. No livro de Hebreus 10, versículo 25, o autor nos dá um alerta claro e direto. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, mas exortando-nos mutuamente, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. A reunião dos crentes, o culto coletivo, a convivência e o apoio mútuo são fundamentais para a nossa vida espiritual. Não é suficiente apenas ter uma fé individual ou isolada. A comunhão com os outros, o fortalecimento mútuo, a oração em conjunto e a adoração coletiva são elementos essenciais para mantermos uma conexão viva com Deus e uns com os outros. Quando negligenciamos essas práticas, nos afastamos da igreja e, consequentemente, da presença de Deus. Esse afastamento da igreja e da prática espiritual é um processo insidioso. Às vezes, começamos a nos ausentar de um culto depois de outro e logo encontramos desculpas para não orar, não ler a Bíblia ou não participar das reuniões. A falta de disciplina espiritual se torna um ciclo vicioso que se retroalimenta. Ao nos afastarmos da igreja e da palavra de Deus, nossa fé se enfraquece, o que nos torna mais vulneráveis às tentações do mundo. E, por fim, acabamos completamente desconectados de Deus. Quando isso acontece, a nossa vida espiritual perde o vigor e a presença de Deus, que antes experimentávamos com alegria, se torna algo distante e quase irreconhecível. Na vida de Pedro, encontramos um exemplo claro de como a falta de disciplina espiritual pode ter consequências desastrosas. Durante a última noite de Jesus na terra, no jardim do Getsêmani, Jesus pediu aos seus discípulos que vigiassem e orassem com ele. Mas Pedro, junto com os outros discípulos, não conseguiu manter a vigilância. Eles adormeceram, apesar do pedido direto de Jesus. Jesus disse a Pedro, em Mateus 26, versículo 41, Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne
é fraca. O que vemos aqui é que a falta de vigilância espiritual e a falta de oração foram os fatores que levaram Pedro à sua queda. Quando ele foi desafiado na noite de Cristo, ao ser confrontado por uma serva que o acusava de ser um seguidor de Jesus, Pedro, que antes havia prometido lealdade inabalável, negou o Mestre 3 vezes, conforme Mateus 26, versículos 69 a 75. A fraqueza espiritual que Pedro experimentou naquelas horas foi fruto de sua falta de vigilância e de sua ausência em oração. Quando deixamos de orar, de vigiar, de fortalecer a nossa vida espiritual, não percebemos o quanto estamos nos afastando de Deus até que o desafio venha e nossa fé se revele frágil. Esse exemplo de Pedro serve como um alerta poderoso para nós hoje. A vida cristã não é apenas um momento de fé em que recebemos Cristo em nosso coração e depois seguimos adiante. Ela exige disciplina contínua, disciplina que não se interrompe em momentos de crise ou depressa, mas que se mantém firme mesmo nas situações cotidianas da vida. A oração, a meditação na Palavra de Deus e a participação ativa na comunidade cristã são os pilares que nos sustentam e nos fortalecem. Quando falhamos nesses aspectos, estamos vulneráveis a quedas espirituais que podem nos afastar da presença de Deus. Quando olhamos para a vida de Pedro, vemos que sua queda não foi instantânea. Ela aconteceu aos poucos, de forma gradual, porque ele não manteve sua disciplina espiritual. Ele não estava vigiando, não estava orando. E quando o momento da tentação chegou, ele não tinha força para resistir. Isso nos ensina uma lição vital. A nossa força para resistir ao pecado, às tentações e ao afastamento de Deus vem da nossa vida de oração, da nossa meditação constante nas Escrituras e do nosso compromisso com a comunidade cristã. Jesus nos ensinou que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, conforme Mateus 26, versículo 41. Isso significa que por mais que o nosso desejo de seguir a Deus seja sincero, nossa natureza humana é frágil. E sem o fortalecimento diário, através da oração, da leitura bíblica e da comunhão com os irmãos, nos tornamos suscetíveis às fraquezas da carne. A nossa carne vai sempre nos puxar para longe de Deus, para longe da igreja, para longe daquilo que é verdadeiro e eterno. Mas o Espírito, alimentado pela oração, pela palavra de Deus e pela igreja, nos fortalece e nos dá a capacidade de resistir às tentações do mundo. É importante refletir: qual é a nossa disciplina espiritual? Estamos, de fato, buscando a Deus de forma constante? Ou estamos deixando que o ritmo agitado da vida, as distrações e as tentações do mundo nos afastem de nossa fonte de força? A disciplina espiritual não é apenas um dever, ela é um privilégio. Ela é a chave para mantermos nossa fé viva e forte. Ao nos afastarmos da prática de oração, da leitura da Bíblia e da comunhão com a igreja, nossa fé começa a esfriar. O afastamento não acontece da noite para o dia, mas sim, gradualmente, até que nos vemos longe de Deus. Devemos seguir o exemplo de Jesus, que constantemente se retirava para orar e se fortalecer espiritualmente. A oração não era apenas uma prática para ele, mas uma necessidade vital para cumprir sua missão. Como seguidores de Cristo, devemos seguir o mesmo caminho. A vida cristã é uma jornada constante de busca e de fé, que exige que estejamos em sintonia com Deus a cada momento. Quando a nossa vida espiritual é negligenciada, o efeito é claro. Nossa comunhão com Deus é quebrada e nossa fé enfraquece. Portanto, hoje é o momento de refletir sobre nossa disciplina espiritual. Se temos nos afastado da oração, da meditação na palavra ou da comunhão com outros crentes, é hora de voltar. Deus nos chama para uma vida de disciplina constante,
não para que possamos ser perfeitos, mas para que possamos ser fortalecidos em Sua presença e preparados para viver de acordo com Sua vontade. Não permita que as distrações do mundo e a falta de vigilância o afastem do que Deus tem preparado para você. Retorne à oração, à palavra e à comunidade, e seja renovado no espírito. Deus quer fortalecer sua fé, e Ele estará sempre lá para recebê-lo de volta com os braços abertos. A solidão espiritual é uma das armas mais traiçoeiras que o inimigo usa contra os cristãos. Muitas vezes, ela se apresenta de maneira sutil, quase imperceptível, e é frequentemente alimentada pelas pressões da vida moderna. O afastamento gradual da igreja, o cansaço emocional, as frustrações espirituais e as dificuldades cotidianas podem nos empurrar para um lugar de isolamento. Quando isso acontece, a fé começa a enfraquecer e a comunhão com Deus e com os outros crentes é quebrada. É nesse momento de solidão espiritual que o inimigo se aproveita, tentando nos fazer acreditar que estamos sozinhos, sem apoio e sem forças para continuar. O isolamento é uma armadilha e, como cristãos, precisamos estar atentos a isso, pois ele nos afasta daquilo que Deus planejou para nós, a comunhão com o corpo de Cristo. Em 1 Pedro 5, versículo 8, a Escritura nos adverte com uma imagem forte e vívida. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa devorar. Essa advertência não é apenas para um momento de fraqueza espiritual, mas para todos os momentos. Satanás, como um leão, se esconde nas sombras, esperando o momento em que estamos mais vulneráveis. O leão, na natureza, ataca aquele que está isolado do grupo, aquele que se afasta dos outros, que se encontra sozinho. Da mesma forma, o inimigo busca nos isolar, fazendo com que nos sintamos desconectados da comunidade de fé, da igreja, para enfraquecer nossa confiança e nossa relação com Deus. O isolamento espiritual cria um terreno fértil para a dúvida, o medo e o desânimo. Assistir a este vídeo sobre a importância de consagrar nossa casa ao Senhor tocou profundamente meu coração. A mensagem trouxe à tona a essência de transformar nosso lar em um santuário de paz, amor e presença divina. Algo tão valorizado na cultura brasileira, onde a família e a espiritualidade são pilares fundamentais. A história de Josué, que declarou: "Eu e minha casa serviremos ao Senhor", Josué 24:16, me fez refletir sobre a responsabilidade de liderar meu lar com fé e propósito. No Brasil, onde a comunhão familiar é celebrada em reuniões calorosas e momentos de partilha, entendi que convidar Deus para o centro da nossa casa não é apenas um ato espiritual, mas uma prática diária que fortalece nossos relacionamentos. A lição mais marcante foi que a paz de Cristo, como descrita em João 14:27, transcende as tempestades da vida, trazendo harmonia mesmo em meio aos desafios. Aplicando isso à minha vida, decidi reservar momentos diários para orar com minha família, cultivar o perdão e criar um ambiente onde todos se sintam acolhidos, refletindo o amor de Deus. Essa prática não só fortalece os laços familiares, mas também transforma a nossa casa em um farol de esperança, algo que ressoa com o espírito comunitário brasileiro. Outra lição prática é a disciplina espiritual. Assim como Pedro caiu por falta de vigilância, Mateus 26:41, percebi que manter a oração e a leitura da Bíblia é essencial para não me afastar de Deus. Vou aplicar isso sendo mais intencional na minha rotina espiritual, buscando a Deus mesmo nos dias corridos, tão comuns na vida brasileira moderna. Essa mensagem me inspirou a viver com mais propósito, fazendo da minha casa
um reflexo do reino de Deus. Gostou dessa mensagem? Então deixe seu like, compartilhe com quem precisa ouvir isso e se inscreva no canal para mais conteúdos inspiradores. Não esqueça de comentar abaixo o que você vai aplicar na sua vida hoje. Sua interação faz toda a diferença. Até o próximo vídeo.